Como obedecer a Deus quando tudo deu errado e ainda assim encontrar direção no meio do caos? E quando tudo dá errado, Deus ainda espera a sua obediência? Essa pergunta não nasce da teoria nem da religiosidade superficial. Ela nasce do chão frio da vida real, da madrugada em claro, do silêncio de Deus que ecoa mais alto que qualquer palavra. Ela surge quando você fez tudo o que sabia fazer. Orou com sinceridade, foi fiel no pouco, acreditou nas promessas, buscou a vontade de Deus. E mesmo assim, tudo desabou. Você não está aqui porque tem todas as respostas. Está aqui porque tem feridas que ninguém vê. Cansou de fingir que está tudo bem. A alma está em pedaços, mas ainda tem uma centelha de fé. E é essa centelha que trouxe você até aqui. Talvez você esteja num ponto da vida onde não faz mais sentido continuar obedecendo. Não porque você quer se rebelar, mas porque tudo em você está cansado. Sua mente está exausta de lutar por promessas que parecem distantes. Seu coração está machucado por expectativas frustradas e a voz do inimigo sussurra: não vale a pena, para que continuar? Mas é nesse ponto, esse exato ponto onde você está agora, que Deus começa a revelar algo que muitos jamais experimentam. Porque só quem desce até os escombros da dor é que ouve a voz de Deus sem o ruído das ilusões. Só quem perde tudo é que descobre o que realmente importa. Só quem atravessa o vale com o coração rasgado é que aprende a andar pelo som da presença e não pelo brilho das promessas. Você está entrando agora em uma jornada diferente. Não é sobre milagres visíveis, não é sobre resultados imediatos, não é sobre vencer no final da história. É sobre permanecer enquanto tudo está dando errado. É sobre obedecer quando nada parece fazer sentido. É sobre encontrar a direção de Deus no meio do caos mais profundo. Aqui, a fé não é um amuleto, é resistência. Aqui, a oração não é mágica, é respiração. Aqui, a obediência não é uma moeda de troca. É um voto de confiança, mesmo que entre lágrimas, mesmo que sem entender, mesmo que em silêncio. Talvez você esteja se perguntando: se Deus me ama, por que permitiu tudo isso? Mas há uma pergunta ainda mais profunda. Se você ainda acredita que Ele é Deus, você consegue continuar obedecendo, mesmo assim? Esse vídeo é para quem está de pé por um fio. Para quem pensou em desistir, mas ainda quer ouvir algo que faça sentido. Para quem cansou das promessas fáceis, das fórmulas espirituais prontas, das frases de efeito. Aqui nós vamos atravessar juntos as ruínas, vamos sentar nas cinzas da alma. E ali, onde todos dizem que acabou, vamos descobrir que o céu ainda está falando, não com trovões, mas com sussurros. Não com respostas prontas, mas com direção silenciosa. Se você ficar até o fim, vai perceber que a sua dor não é desperdício. E que a obediência que nasce no meio do caos é a mais poderosa de todas, quando a vida foge do script. Você tinha um plano, talvez simples, talvez não perfeito, mas ainda assim seu. Uma sequência lógica de etapas: terminar os estudos, conseguir um bom trabalho, construir uma família, servir a Deus com dignidade, plantar fé e colher promessas. Não havia nada de errado no seu desejo. Pelo contrário, ele estava alinhado com aquilo que você acreditava ser a vontade de Deus. E durante muito tempo, você caminhou com disciplina, com prudência, com fé. Mas, de repente, a vida tomou um rumo que você nunca teria escrito para si. O que era certo virou dúvida. O que parecia sólido desmoronou. Pessoas que juraram ficar, partiram. Portas que pareciam abertas se fecharam na sua cara. As orações começaram a parecer monólogos. Os dias começaram a perder o sentido. E com tudo isso veio uma sensação difícil de explicar. Deus, onde foi que eu errei? A verdade é que você não errou. Você só descobriu uma realidade espiritual que poucos estão preparados para aceitar.
Nem toda obediência traz recompensa imediata. Às vezes, ela traz silêncio. Às vezes, ela traz perda. Às vezes, ela traz noites longas, onde a única coisa que resta é continuar crendo. Muitos confundem a obediência com um contrato. Se eu fizer a minha parte, Deus fará a dele. Mas Deus não trabalha com trocas, Ele trabalha com processos. E processos nem sempre seguem lógica humana. Deus não está comprometido com o seu conforto, Ele está comprometido com o seu destino. E às vezes, para te levar até lá, Ele precisa rasgar o seu roteiro. O que poucos te disseram é que o caos pode ser um sinal de que você está exatamente no caminho certo. A vida de quase todos os grandes homens e mulheres da Bíblia foi marcada por rupturas. Abraão foi chamado a deixar tudo sem saber para onde ia. José foi traído, preso, esquecido antes de chegar ao trono. Moisés fugiu para o deserto e viveu décadas no anonimato. Davi foi ungido rei e depois passou anos fugindo da morte. A vida de Jesus, o próprio Filho de Deus, foi marcada por rejeição, sofrimento e cruz. Onde foi que aprendemos que obedecer a Deus seria fácil? O Evangelho nunca prometeu uma vida confortável. Ele prometeu sentido, prometeu redenção, prometeu presença no meio da tempestade. Mas nunca prometeu que o roteiro seguiria como você idealizou. Quando a vida foge do script, sua fé é testada naquilo que realmente importa. Não se trata mais de fazer por fazer, de seguir por costume, de obedecer esperando aplausos. Trata-se de continuar mesmo sem mapa, de caminhar com os olhos da alma, não com a lógica da mente, de entregar não só o caminho, mas também o controle. Deus não se impressiona com a sua capacidade de planejar. Ele se move quando você é capaz de confiar. E essa confiança só se prova quando tudo foge do controle humano. É fácil dizer, eu creio, quando tudo vai bem. Mas quando a vida quebra seu roteiro e você ainda assim dobra os joelhos, algo poderoso acontece no invisível. O céu se inclina, Deus desce, e a história começa a ser reescrita, não mais com a sua caneta, mas com a mão dele. Você pode não entender agora, pode não enxergar o sentido ainda, mas sua obediência nesse momento de confusão está construindo algo eterno. Deus não está atrasado, Ele está ajustando a rota. E essa ruptura que você vive hoje pode ser o início da revelação mais profunda que você já experimentou. Se o seu plano falhou, não significa que Deus falhou com você. Significa apenas que o plano dele é maior. O choque da oração não respondida. Você orou. Não foi uma oração automática daquelas recitadas por hábito. Foi uma oração com lágrimas, com palavras que saíram do fundo da alma. Você pediu direção, clamou por socorro, acreditou que o céu responderia. Mas o silêncio permaneceu. E esse silêncio foi ensurdecedor. É aqui que muitas pessoas travam uma guerra interna, porque a fé nos ensina que Deus ouve. A Bíblia nos garante que Ele responde. Mas a realidade nem sempre mostra resultados visíveis. Então nasce uma crise. Será que Deus me ouviu? Será que minha fé não foi suficiente? Será que Ele está me ignorando? Essa é a dor que ninguém vê. A dor de uma oração feita com sinceridade que aparentemente não gerou mudança alguma. Mas escute com atenção. O silêncio de Deus não é desprezo, é disciplina espiritual. É convite para a profundidade. Quando Ele se cala, Ele está trabalhando em áreas que você não vê. Ele não está distante. Ele está ensinando você a depender do relacionamento e não da resposta. E verdadeira fé não nasce da oração respondida. Ela nasce da oração sustentada, mesmo no silêncio. Jó, no auge de sua dor, clamou: "Ah, se eu soubesse onde encontrá-lo, eu iria até o seu trono." Ele não entendeu o que estava acontecendo. Sentiu-se abandonado, mas mesmo assim não deixou de buscar. O próprio Jesus, no jardim do Getsêmani, orou ao Pai pedindo que o cálice fosse afastado.
e o céu permaneceu em silêncio. Não houve livramento, houve cruz. Mas depois da cruz, houve ressurreição. O choque da oração não respondida é um divisor de águas. É nesse lugar que sua fé se torna adulta. É nesse vale que você decide se vai seguir a Deus apenas pelos benefícios ou se vai permanecer por amor. Quando a oração não é respondida, a alma aprende a ouvir Deus de outro jeito. O céu passa a se revelar não com soluções rápidas, mas com presença constante. E a presença, meu amigo, sustenta muito mais do que qualquer resposta pontual. Deus não está jogando com os seus sentimentos. Ele está te formando. Ele quer que você confie nele e não no que ele pode fazer. A oração que não foi respondida ainda está diante dele, mas talvez a resposta não venha como você espera. Talvez ela venha como um amadurecimento, como uma nova visão, como uma mudança dentro de você. Muitas das respostas que você espera externamente já estão acontecendo internamente. Você está mais sensível, mais dependente, mais consciente de que não pode controlar tudo. E é exatamente isso que Deus queria formar. Alguém que obedece, não porque entende, mas porque conhece o caráter dele. Não desista de orar, não pare de buscar, mesmo que a resposta pareça distante, mesmo que o silêncio pareça frio. Deus está te ouvindo. Ele apenas está te ensinando a andar por fé e não por vista. E quando esse processo for completo, você vai perceber que o silêncio não foi rejeição. Foi amor em forma de crescimento. O perigo de obedecer pela emoção. A obediência emocional é confortável, por um tempo. Ela nasce nos dias bons, nas conferências que arrepiam, nas músicas que tocam a alma, nas promessas recém-recebidas, nos cultos em que a presença de Deus parece quase física. Obedecer assim parece natural. Você está motivado, cheio de esperança, energizado pela sensação de estar no centro da vontade de Deus. Mas e quando o culto acaba? E quando as promessas demoram? Quando a realidade contradiz o que foi pregado? Quando a presença não é mais sentida e o silêncio é o que domina o ambiente da alma? É nesse ponto que a obediência emocional revela seu limite, porque aquilo que depende da emoção não sustenta uma vida de fé. Emoção é impulso, obediência real é convicção. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que obedeceram contra tudo o que sentiam. Jesus, no Getsêmani, declarou: "Minha alma está profundamente triste até a morte." Ele estava esgotado emocionalmente e ainda assim disse: "Seja feita a tua vontade e não a minha." Isso não veio da emoção, veio da entrega. Moisés foi chamado por Deus no deserto, já velho, inseguro, relutante. Ele não se sentia capaz, não estava empolgado, mas obedeceu mesmo assim. Jeremias queria desistir. Chegou a dizer que não pregaria mais, mas a palavra de Deus ardia como fogo em seus ossos. Ele não pregava porque sentia vontade, pregava porque tinha um chamado. Obedecer apenas quando se está motivado é perigoso. Cria uma espiritualidade frágil, baseada em sensações e não em princípios. Deus não se move por suas emoções, Ele se move por propósito. E se você quer andar com Ele de verdade, precisa decidir que vai continuar mesmo quando o coração estiver em silêncio. Porque chega uma hora em que Deus para de responder às suas emoções para começar a desenvolver a sua estrutura espiritual. E isso é desconfortável, porque você vai querer parar, se esconder, sumir. Mas se você permanecer, algo novo vai nascer. A obediência madura é aquela que continua mesmo sem aplausos, sem retorno imediato, sem certeza do amanhã. É aquela que se agarra à verdade e não à sensação. Obedecer pela emoção é como acender um fósforo. Brilha forte por alguns segundos e depois apaga. Mas obedecer por convicção é como manter um fogo constante no altar. Pode não ser chamativo, mas nunca se apaga.
E é esse tipo de fogo que Deus procura. Hoje, talvez você não sinta nada, mas ainda pode obedecer. Talvez esteja cansado. Ainda assim, pode dizer sim. Não se trata de sentir, trata-se de confiar. E quem decide obedecer quando não sente nada está mais perto do coração de Deus do que imagina. A raiva santa que ninguém admite. Você não planejou sentir isso. Não queria carregar essa sensação, mas ela surgiu silenciosa, desconfortável, quase como um pecado escondido dentro do coração. Raiva de Deus. Não a raiva blasfema, agressiva, rebelde, mas uma raiva santa, cheia de perguntas que ninguém respondeu. Uma raiva que nasceu quando o céu pareceu ignorar a sua dor, quando você viu os ímpios prosperando enquanto você, fiel, lutava para respirar. E é aqui que muitos se perdem, porque sentem, mas não admitem. Porque foram ensinados que não se pode questionar a Deus, que quem tem fé aceita tudo calado. Só que a alma não foi feita para engolir dor. Ela foi feita para processar, para gritar, para chorar, para rasgar-se diante de Deus em verdade. A sinceridade espiritual sempre foi mais valiosa para ele do que qualquer aparência religiosa. Davi, homem segundo o coração de Deus, escreveu salmos inteiros questionando o silêncio divino. Ele disse: "Até quando esconderás de mim o teu rosto?" Jó gritou em desespero, rasgando suas vestes, amaldiçoando o dia do seu nascimento. Jeremias chegou a dizer: "Fui seduzido por ti, Senhor, e me deixei seduzir." Jesus na cruz clamou: meu Deus, por que me abandonaste?" Você percebe? A dor não é falta de fé, a honestidade não é irreverência. A raiva santa, quando levada ao altar, se transforma em intimidade. Deus não quer sua perfeição emocional, Ele quer sua verdade. Não adianta obedecer por fora e carregar rancor por dentro. Não adianta sorrir no culto e calar-se diante dele no quarto. Deus é Pai, e um pai que ama prefere um filho verdadeiro aos pés do altar, do que um servo artificial dizendo amém com a boca e não com o coração. Essa raiva pode ser um portal. Se for entregue a Deus, ela pode se tornar cura. Se for confessada com sinceridade, pode se tornar ponto de reconexão. Porque o Pai nunca rejeita um coração quebrantado, mas ele resiste ao orgulho disfarçado de reverência. Se você está com raiva de Deus, diga a Ele, fale tudo, grite se for preciso, chore como criança, expulse o veneno da alma. Ele não vai te rejeitar. Pelo contrário, Ele vai te encontrar ali, no lugar da dor não negada, e vai restaurar o que a religião tentou esconder. Obedecer com raiva contida é perigoso, mas obedecer depois de um confronto honesto com Deus, isso muda tudo. Porque ali nasce uma aliança que não se baseia mais em aparências, mas em verdade. E é essa obediência rasgada, imperfeita, vulnerável, que toca o coração do céu. Escolher obedecer sem entender. O ser humano é movido por lógica. Quer saber antes de decidir. Quer ver antes de acreditar. Quer entender antes de obedecer. Essa é a natureza da alma que busca segurança. Mas a fé, por sua essência, caminha na contramão desse instinto. Ela exige movimento sem garantia. Exige decisão sem explicação. Exige obediência antes da clareza. Há momentos em que Deus simplesmente não explica. Não porque seja cruel, mas porque Ele é Deus. E Deus não deve satisfações. Ele revela sim, mas no tempo dele, do jeito dele, e quase sempre depois que você já deu o passo. A revelação vem depois da entrega, não antes. E é por isso que obedecer sem entender é um dos maiores atos de confiança que um filho pode oferecer ao pai. Pense em José. Recebeu um sonho de Deus e logo em seguida foi traído, vendido, preso injustamente. Durante anos, sua vida foi uma sequência de acontecimentos que pareciam contradizer a promessa. Mas ele continuou obedecendo, continuou fiel, continuou servindo.
e só muito tempo depois é que tudo fez sentido. Foi no final, não no começo, que ele pôde dizer: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Jeremias foi chamado por Deus ainda jovem, e mesmo obedecendo, sofreu rejeição, perseguição e prisão. Ele também se queixou, chorou, sentiu-se enganado, mas nunca parou. Sua obediência não dependia de entender o plano. Ela dependia de confiar no caráter de quem chamou, e Jesus. Jesus sabia que a cruz era o caminho, mas mesmo assim clamou: se possível, afasta de mim este cálice. Ele não era indiferente à dor, mas terminou sua oração com a frase mais poderosa de toda a obediência: todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Esse é o coração que Deus procura. Talvez hoje você esteja neste ponto. Nada faz sentido, as contas não fecham. As orações parecem não ter surtido efeito. Você se sente traído pelas circunstâncias, está andando no escuro, pisando em terreno instável, e tudo o que você quer é uma explicação, um porquê, um sinal. Mas Deus não está te oferecendo uma explicação. Ele está te oferecendo uma escolha. Continuar confiando mesmo assim. A obediência sem entendimento não é irracional. É profunda. É o tipo de fé que diz: eu não sei para onde isso vai me levar, mas sei quem está me guiando. E essa confiança toca o céu de uma forma que nenhuma religiosidade ensaiada pode tocar. Você não precisa entender agora, mas precisa decidir agora. Decidir se vai continuar preso ao que não faz sentido ou se vai se lançar nos braços de quem sabe o fim desde o início. A maior prova de fé não é levantar as mãos quando tudo está bem. É dizer sim a Deus quando tudo em você quer dizer não. E quando você der esse sim, mesmo com o coração confuso, mesmo com lágrimas nos olhos, você vai descobrir algo que só quem obedece no escuro experimenta: a paz que excede todo entendimento. Deus não te deve explicações, mas te dá direção. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar quando estamos feridos. Deus não nos deve explicações. Não importa o quanto oramos, o quanto servimos, o quanto tentamos fazer tudo certo. Ainda assim, Ele continua sendo soberano. E a soberania de Deus não é democrática. Ele não precisa consultar nossa aprovação. Ele não presta contas da sua vontade. Ele é Pai, e um pai nem sempre explica. Ele conduz. Mas é aqui que muitos travam, porque foram ensinados a obedecer esperando recompensa, a confiar esperando retorno, a buscar esperando respostas. E quando a resposta não vem, o coração entra em crise. A alma quer entender antes de seguir. Mas Deus não prometeu explicações. Ele prometeu presença. E a presença que sustenta quando as perguntas se multiplicam e o céu permanece em silêncio. A lógica humana exige motivo, mas Deus oferece direção. Nem sempre clara, nem sempre lógica. Às vezes é um sussurro, um incômodo santo, um mover interior que não tem palavras, mas grita dentro da consciência. Deus não desenha mapas, Ele libera passos, um de cada vez. E só quem decide andar sem saber o destino é que descobre o que significa ser guiado pelo Espírito. Jonas quis explicações. Quando Deus o enviou a Nínive, ele fugiu, porque não fazia sentido, porque ele achava que sabia mais. E quando tudo deu errado, no ventre do peixe, ele finalmente entendeu que obedecer sem entender é melhor do que fugir com justificativas. Elias, depois de grandes milagres, se escondeu numa caverna. Queria respostas. Queria entender por que, mesmo sendo fiel, estava sendo ameaçado. E Deus não lhe deu explicações. Deus lhe deu uma nova missão. Direção, não justificativa. Porque o que cura não é entender o que passou, é saber para onde ir agora. Você pode esperar por explicações a vida inteira, pode se consumir tentando entender o porquê,
Mas a verdadeira maturidade espiritual começa quando você troca a pergunta "por que isso aconteceu comigo?" pela declaração "ainda assim eu confio em ti." Deus é bom, sempre foi, sempre será. E quando Ele se cala, é porque está te ensinando a andar por fé, não por vista. O silêncio dele não é desinteresse, é profundidade. Ele quer que você dependa mais da voz dele do que da lógica do mundo, mais da presença do que da razão, mais da direção do que do entendimento. A explicação acalma a mente, mas a direção cura a alma. E neste exato momento, Deus pode não estar te explicando nada, mas Ele está te guiando nos pequenos detalhes, nas escolhas que você sente no íntimo, nos impulsos que desafiam a sua lógica, mas tocam sua fé. Confie, mesmo que tudo em você peça por respostas. Porque no final você vai olhar para trás e perceber o que você queria entender, Deus transformou em testemunho. E o que parecia silêncio era o som da condução divina no meio do caos. Obedecer quando você está quebrado, obedecer quando tudo está bem, é confortável. Quando o corpo está descansado, a mente está clara e a alma está em paz, seguir a Deus parece simples. É fácil cantar, orar, levantar as mãos e dizer sim com convicção. Mas há um tipo de obediência que nasce no limite, e essa é a mais poderosa de todas, a obediência que vem de alguém em pedaços. Quando você está quebrado, até respirar exige esforço. A alma pesa, o coração tropeça, a mente confunde. Tudo em você grita para parar, mas de alguma forma você ainda se arrasta até Deus. Talvez sem palavras, talvez sem lágrimas, talvez sem forças, mas ainda com um fio de fé que diz: eu não consigo mais. Mas ainda assim, eu te escolho. Essa é a obediência que o céu honra, porque ela não nasce da performance, ela nasce da rendição. Obedecer quebrado é dizer sim com a voz trêmula, é continuar mesmo sem expectativa, é se apresentar diante de Deus sem máscaras, sem força, sem discurso bonito, é levar para o altar um coração em ruínas e mesmo assim entregar. A religião tenta nos ensinar que Deus quer o nosso melhor, mas a verdade é que Ele também recebe o que sobrou. A viúva, com 2 moedas, deu mais do que todos. Não porque sua oferta era grande, mas porque era tudo o que tinha. O mesmo acontece com a sua obediência. Quando tudo em você foi destruído, e ainda assim você entrega o pouco que restou, Deus chama isso de fé. Davi entendeu isso. Depois do pecado, da vergonha e da queda, ele não tentou fingir força, ele disse: um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Ele sabia que Deus não rejeita quem vem em verdade, mesmo que essa verdade seja uma bagunça emocional, espiritual ou física. Obedecer nesse estado não é hipocrisia, é coragem, é o oposto do que o mundo espera. O mundo diz: volte quando estiver forte. Deus diz: venha como está. Ele nunca exigiu perfeição, ele sempre desejou presença, e às vezes a sua presença diante dele, ainda que em frangalhos, é o maior ato de adoração que você pode oferecer. Se você continuar mesmo assim, mesmo sem entender, mesmo sem sentir, mesmo sem forças, saiba que os céus se inclinam sobre esse tipo de fé, porque ela não é fundamentada em resultado, ela é fundamentada em relacionamento. Você não obedece para conquistar algo. Você obedece porque sabe quem Deus é, mesmo quando a vida tenta te convencer do contrário. E no tempo certo, Deus vai restaurar cada parte quebrada. Mas enquanto isso não acontece, sua obediência silenciosa está escrevendo uma história que o céu jamais se esquecerá. A voz de Deus no meio do caos. O caos tem um som próprio. É o barulho da urgência, da confusão, do medo, da pressa em resolver tudo, da ansiedade batendo mais forte que o coração.
É nesse ambiente que a maioria das pessoas tenta ouvir Deus, mas poucas conseguem. Não porque ele esteja longe, mas porque o volume interno está alto demais. E é por isso que, muitas vezes, Deus fala baixo. Não porque queira se esconder, mas porque deseja que você se aproxime. Você já tentou ouvir alguém em meio a uma multidão barulhenta? Você precisa chegar mais perto, focar, parar, reduzir todos os ruídos para ouvir uma única voz, a voz que importa. Assim também acontece com Deus. No meio do caos, Ele não compete com os gritos da sua alma. Ele espera você silenciar para poder falar. Muita gente diz que não ouve a voz de Deus. Mas o problema não é a ausência da voz, é a ausência de quietude, é o excesso de movimento. A alma está ocupada demais tentando sobreviver. A mente está preocupada demais tentando resolver. Mas a presença de Deus exige rendição, não controle. E ouvir a voz dele requer mais do que atenção, requer abandono. Quando Elias se escondeu na caverna, fugindo, exausto e emocionalmente abalado, Deus não veio até ele com trovões. Não veio com terremoto, nem com fogo. Deus veio com um sussurro suave. A resposta não veio com impacto, veio com intimidade. Porque a verdadeira voz de Deus não se impõe, ela chama. No caos, você pode ouvir conselhos de todos os lados. Pode ler versículos, escutar pregações, buscar revelações. Mas há um tipo de direção que só vem da voz direta do Espírito Santo. Ela não grita, mas convence. Não exige, mas atrai. Não se impõe, mas transforma. E como reconhecer essa voz em meio a tantas outras? Ela traz paz no meio da confusão, nunca ansiedade. Traz clareza, mesmo quando não traz detalhes. Ela alinha, corrige, consola. Não massageia o ego, mas confirma a identidade. Ela não diz o que você quer ouvir, ela diz o que você precisa. E quando você aprende a discerni-la, nunca mais aceite substitutos. Deus não está em silêncio. Ele está esperando o momento certo. O momento em que o seu coração estiver mais interessado na presença dele do que em respostas imediatas. Quando você parar de procurar sinais e começar a desejar comunhão, a voz dele vai se tornar clara. O caos não silencia Deus. Ele silencia o mundo ao redor para que você finalmente perceba que Deus nunca parou de falar. Você só precisa parar de fugir, parar de controlar, parar de esperar grandes manifestações e simplesmente se render. Ele está falando. Agora mesmo, a pergunta é: você vai calar tudo para ouvir? O mapa da direção está na presença, não na lógica. Você procura lógica. Isso é natural. A mente humana quer entender o caminho antes de dar o passo. Quer conectar os pontos, ver o destino, calcular os riscos. Mas o problema é que Deus não entrega mapas detalhados. Ele entrega presença. E para quem está acostumado a depender de controle, isso parece insegurança. Mas para quem decide confiar, isso é tudo. A lógica quer previsibilidade. A fé quer proximidade. A lógica quer garantias. A presença oferece companhia. E é aqui que muitos se perdem, tentando construir certezas onde Deus está oferecendo confiança, buscando explicações onde Deus está liberando direção por comunhão. Foi assim com Abraão. Deus disse: sai da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. Sem endereço, sem cronograma, sem plano definido, apenas a voz de Deus como guia, e foi o suficiente. Porque quem tem a presença não precisa de todas as respostas, precisa apenas da certeza de que não está sozinho. O problema é que muitos estão pedindo sinais, mas não querem buscar a face. Querem promessas, mas não intimidade. Esperam caminhos abertos, mas não estão dispostos a cultivar relacionamento. Só que a direção de Deus não está no raciocínio humano. Está no quarto secreto. Está na obediência silenciosa. Está naquele momento em que você fecha a porta, dobra os joelhos e diz:
Senhor, eu não sei para onde ir, mas eu confio que tu estás aqui. A presença é o mapa. Ela não mostra o destino. Ela revela o próximo passo, um de cada vez. E isso é o suficiente. Porque no reino, quem é guiado pelo Espírito caminha por convicção interior, não por lógica exterior. E mesmo que o mundo inteiro diga, isso não faz sentido, o seu coração diz, Deus está aqui. Moisés entendeu isso. Ele declarou, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Ele sabia que nada substitui a presença, nem conquistas, nem vitórias, nem estabilidade. A presença era o que sustentava sua direção. Era o que dava sentido ao deserto. A presença de Deus não elimina as incertezas do caminho, mas transforma a forma como você caminha. Você para de andar com medo, para de depender de garantias e começa a andar com segurança mesmo no escuro, porque você sabe que Ele está ali. A cada passo, se você está esperando tudo se alinhar para obedecer, vai continuar paralisado. Mas se decidir seguir a presença, vai descobrir que o caminho é construído enquanto você anda. E quando olhar para trás, vai perceber que cada curva, cada queda, cada silêncio fazia parte da rota. Porque Deus não te deu um mapa, mas te deu algo melhor, Ele mesmo. Obedecer é a semente plantada no meio do caos. No meio do caos, tudo parece estéril. A terra é seca. O coração está duro, os dias são nublados e tudo o que você faz parece inútil. Você ora e nada muda. Serve a Deus, mas continua enfrentando perdas. Lê a palavra, mas se sente longe. Obedecer nessas horas parece um desperdício, parece sem sentido, e é aqui que muitos param, porque confundem silêncio com abandono, confundem aparente inatividade com indiferença divina. Mas há algo sagrado acontecendo nesse lugar. A obediência no meio do caos é como plantar uma semente no deserto. Quem passa, olha e ri. Diz que não vai nascer, diz que é loucura. Até mesmo você começa a duvidar, porque não vê sinal de vida, mas Deus vê. Porque o que você chama de caos, Ele chama de campo fértil. Porque quando tudo está desorganizado por fora, Ele está construindo estrutura por dentro. Obedecer quando tudo está confuso é um dos maiores atos de fé, porque exige que você plante sem ver, que caminhe sem entender, que sirva sem retorno, que creia sem confirmação. Mas é essa obediência que move o invisível, porque Deus nunca despreza uma semente plantada com sinceridade, principalmente quando plantada em meio à dor. Lembre-se de Noé. Ele construiu uma arca sem nunca ter visto chuva, em meio ao escárnio, no caos de uma geração corrompida. Sua obediência não fazia sentido, mas ela foi a semente da salvação. José, mesmo na prisão, escolheu servir com excelência. Mesmo injustiçado, permaneceu íntegro. Sua obediência no caos foi o que o levou ao governo. E Jesus, mesmo sabendo que a cruz o aguardava, escolheu obedecer. Sua obediência no caos gerou redenção eterna. A semente que você planta hoje, esse sim dito em lágrimas, essa escolha de permanecer, esse passo de fé no escuro, carrega mais poder do que você imagina. Ela está sendo enterrada em um solo que Deus rega com a própria presença. Pode não brotar amanhã, pode não brotar no mês que vem, mas quando o tempo chegar, ela romperá a terra e tudo fará sentido. Deus não esquece quem obedece no meio da confusão. Ele não despreza quem serve enquanto sofre. O céu está marcando cada decisão silenciosa que você tomou mesmo com medo, cada renúncia que ninguém viu, cada entrega que você fez enquanto sua alma gritava por respostas. Isso é obediência real. Isso é adoração crua. Isso é fé em estado puro. Não espere o cenário melhorar para plantar.
plante agora, obedeça agora, porque a colheita que virá dessa estação será tão abundante que você vai entender. Não foi tempo perdido, foi preparação, não foi desvio, foi alinhamento e não foi caos. Foi território fértil para o milagre que só nasce onde a fé permanece em silêncio, mas firme. A obediência no caos como ponto de virada. Deus não está pedindo a sua força. Ele está pedindo o seu sim, não o sim embalado por conquistas, mas o sim ferido, o sim cansado, o sim que vem de alguém que não tem mais nada, mas ainda se recusa a desistir. Esse sim que talvez seja dito com a voz embargada, ou até mesmo sem voz, apenas com o coração. É esse sim que muda tudo. O Evangelho nunca foi sobre fórmulas, foi sempre sobre entrega. E a obediência que você oferece agora, nesse momento em que tudo parece ruir, tem um peso espiritual imensurável. Ela vale mais do que 1000 palavras bem colocadas. Ela ultrapassa os limites da lógica, ignora os aplausos humanos e sobe como incenso ao céu. Talvez você ainda esteja esperando por uma resposta clara, um sinal, um milagre. Mas hoje, Deus não está te dando aquilo que você pediu. Ele está te chamando para confiar. E confiar nem sempre significa entender. Muitas vezes significa continuar mesmo sem saber o que virá. Você chegou até aqui achando que estava sozinho, mas o simples fato de continuar ouvindo, mesmo em meio à dor, é prova de que algo dentro de você ainda está vivo. E esse algo tem nome, fé. Ela pode estar pequena, machucada, quase sem força, mas está aí, e é suficiente. A obediência que nasce no vale tem mais valor do que todas as promessas feitas no monte, porque ela não depende de clima, nem de visões, nem de sentimentos. Ela é fruto de uma decisão. E decisões espirituais feitas em tempos de crise moldam destinos eternos. Se hoje, no meio de tudo isso, você conseguir dobrar os joelhos, mesmo sem palavras, e dizer apenas, Deus, eu confio em Ti, então algo mudou. Talvez nada ainda tenha mudado fora, mas por dentro, uma nova estação começou, porque o céu não responde a ruídos, ele responde à rendição. Continue obedecendo, continue confiando. O seu sim silencioso está abrindo portas no invisível, está quebrando ciclos que você nem imagina, está reposicionando a sua alma na rota do propósito. E se essa palavra falou com você, se em algum momento do vídeo o Espírito Santo tocou em algo que ninguém mais vê, então compartilhe esse conteúdo com alguém que também esteja tentando obedecer no meio do caos. Você não faz ideia de quantas vidas podem ser alcançadas com um gesto simples de fé. E se puder, escreva nos comentários a frase, mesmo no caos eu obedeço. Isso vai nos mostrar que você está aqui, firme, mesmo em pedaços, e vai inspirar outros a continuarem também. Porque juntos, mesmo em meio à dor, estamos caminhando rumo ao propósito. Fique na paz de Deus.